Voltei aqui na Difusora com o nosso programa Difusora Entrevista. Difusora Entrevista de hoje, dia 20 de agosto, ano de 2019, com o Dr. Milton Salgado Filho. Nós vamos fazer aqui um panorama mesmo, em uma conversa política, né, dos panoramas do nosso país, do Brasil, do mundo. É sempre, como é que eu posso dizer, o Israel Maltic, é sempre o objetivo do programa, né? Toda semana a gente tem esse bate-papo, mas é importante porque nós estamos vivendo situações em que o povo brasileiro, às vezes fica ali meio perdido com muitas informações, e às vezes a gente também não consegue compreender aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, aquilo que nos alcança no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente ignora algumas questões que são importantes no nosso dia a dia, às vezes dá atenção a outras que às vezes nem interferem tanto assim na nossa vida pessoal. Mas aqui está, claro, né, os nossos, como é que eu posso dizer? Especialistas, os nossos comentaristas políticos são mais gabaritados do que eu. Estão aqui hoje nos estúdios da Difusora. Dr. Milton Salgado Filho, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no nosso programa Difusora Entrevista. Bom dia, Dr. Milton. Bom dia, Luiz Carlos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, né, que você me fez para participar aí de um debate aqui na rádio acerca de temas diversos, vamos chamar assim. Dizer a vocês que eu estou um pouco gripado, então me perdoe, né, se eu estiver um pouco afônico. Um bom dia, Israel Maltic, né, nosso companheiro aqui nos estúdios da rádio, e um bom dia a todos os nossos amigos ouvintes, que vai disponibilizar uns minutos do seu tempo aí, para nos prestigiar. Doutor Milton, já que o senhor está com essa voz assim, eu também, e eu estou até pedindo remédio aqui, que eu estou com dor de cabeça, já vou fazer um apelo. Foi até a atual administração inaugurou o projeto Paz, né? E que lá, né, que envolvendo crianças, enfim, que se bata bastante na tecla da cidadania, porque nós estamos meio, como é que eu posso dizer, reféns aí de pessoas de atitudes não tão louváveis assim. Ontem lá no bairro Zé Maria Fã, naquela parte embaixo ali, me parece que tem até alguns terrenos da prefeitura, colocaram fogo lá, doutor Milton, e aí eu acho que toda a população está sofrendo um pouco disso. Aí no outro dia é isso, a gente está com a garganta ruim, o nariz está ruim, os rinites, sinusites, está tudo atacado, é dor de cabeça. Infelizmente, né, doutor Milton, a gente está tendo aí quase que voltar todo mundo para a escola e aprender cidadania. Mas o Projeto Paz é um bom local para isso, né? Quem sabe aí seja uma temática fixa lá no projeto. Exatamente. Até antes de fazer alguns comentários sobre o Projeto Paz, trazer informação, Luiz Carlos, que nós tivemos reunido com o Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora. Esteve aqui conosco o capitão Tristão, ele é representante do Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora e mais focado nessa parte de prevenção e combate a incêndio. E ele nos traz uma informação, não só, né, aqui em São João do Nepomuceno, mas em toda a região, especificamente em Juiz de Fora, que tem aumentado significativamente os pontos de focos de incêndio, e que 99% desses incêndios em pastagens, eles são criminosos, né? Existe a possibilidade, sim, de às vezes a pessoa dentro do carro jogar uma binga de cigarro acesa, né, que também é falta de cidadania, mas 99,9% dos fatos, comprovadamente, esses focos de incêndio, são criminosos, são pessoas que ficam aí procurando uma forma de colocar o fogo propositadamente em propriedades rurais, né? E aqui vale uma advertência que mesmo uma propriedade rural, se a pessoa vai lá e coloca um incêndio, né, criminoso, né, coloca fogo, é criminoso a coisa, mas se houver uma fiscalização do meio ambiente e constatar que aquela propriedade rural estava deficiente de acero, que aquela capina, aquela largura, uma faixa de terra que tem que ficar sempre capinada entre, por exemplo, o logradouro público, né, e a propriedade rural, infelizmente a polícia ambiental é obrigada a multar o proprietário do imóvel, da terra. Então vale aqui uma informação e uma advertência até aos nossos amigos proprietários rurais, para manterem os seus aceros sempre limpos, capinados, né? Principalmente nesse momento atual de seca.
Porque mesmo você sendo prejudicado, o seu gado vai ser todo prejudicado, colocaram fogo na sua propriedade, caso ocorra uma inspeção ambiental, né, e se constate que aquela propriedade rural estava deficiente com relação ao acero, o proprietário, infelizmente, ainda é penalizado. E na zona urbana, questão de terrenos e áreas verdes? A zona urbana, Luiz Carlos, que nós mais percebemos é que existe sim algumas pessoas assim sem maldade, desavisadas, que às vezes capinam o seu terreiro, faz aquele amontoado de mato, né, no meio do terreno e põe fogo. E aquela fumaça vai prejudicar os vizinhos, é um crime ambiental. E às vezes se espalha, até porque às vezes o outro terreno ainda não está capinado. Né? Exatamente isso, né? Então a gente quer aproveitar até essa grande audiência da radiodifusora para comentar isso. Não coloque fogo durante a limpeza do seu terreiro. Isso é crime ambiental. Se houver um tipo de denúncia, né, a lei ambiental ela é muito séria. A pessoa, mesmo desavisadamente, sem maldade às vezes, mas vai ser penalizada. Então, a gente aqui aproveita para orientar todos os nossos moradores aqui de São João de Nepomuceno, para fazerem a capina do terreiro, né, e colocar na rua, nos horários que a gente tem condições de fazer a remoção, mas não coloque fogo, que é crime ambiental. Doutor Milton, sobre as zonas, a propriedade rural, existe até a possibilidade dessa capina com fogo, mas eu vi até, eu não me lembro se é feito enfim, mas o estado que é, não vou me lembrar aqui agora, mas existe uma orientação do Corpo de Bombeiro e até da Defesa Civil, da maneira certa de se colocar, né? Às vezes você pega do acero para dentro, vamos dizer assim, né? Você faz o fogo se encontrar no meio, tem algumas técnicas. A Defesa Civil em São João tem algum treinamento sobre essas técnicas? Não, Luiz Carlos, o fato de você colocar fogo, você vai produzir muita fumaça que tem um dióxido de carbono e isso vai poluir o meio ambiente. Então isso é crime ambiental. Mas não existe nenhuma liberação? Isso aí, inclusive, eu troquei ideia com o capitão Tristão, né, representante do Corpo de Bombeiro, ele alega que não. O que acontece às vezes você tem uma propriedade que já está pegando fogo, aí uma forma de você combater o fogo já ali, né, em andamento, é você fazer vamos supor que é um morro acima, né, o fogo sobe o morro, né, então na parte superior você coloca fogo para vir de encontro com o fogo que vem de baixo para cima. Então é uma maneira que se utiliza para combater o incêndio que já está em andamento. Então hoje a questão ambiental não libera capina com fogo. O que eu tenho conhecimento é que a legislação permite, para se fazer aceros, você utilizar o herbicida. Então você faz uma capina química, mas não colocando fogo. Então, na verdade, essa medida de fazer o fogo se encontrar é exatamente para remediar a situação. Para remediar. No caso de já existir um fogo, né, em andamento, então você lança do recurso de colocar fogo na parte mais alta, controladamente, como se fosse um acero. As pessoas não entendem isso. Uma vez teve até uma discussão, não, você é doido, você vai colocar fogo. É porque quando o fogo que está vindo, ele está numa altura muito grande, então você não consegue entrar ali para apagar. Ao colocar ali para, como o senhor disse aqui, para o fogo descer, você está no volume de chamas, né? Muito menor, você consegue controlar para não subir, depois ele desce ali, acabou. Acaba-se o combustível do fogo, que é o capim seco, né? Exatamente isso. Então, essa técnica de colocar fogo, né, para combater o fogo, ela é aceitável nesses casos onde o fogo já está implantado, vamos assim dizer. Mas a respeito dos aceros, é autorizado você fazer até uma capina química, né, devidamente controlada, isso não tem problema. Mas colocar fogo só para fazer o acero é contra a lei também. Falando em colocar fogo, doutor Milton, né? Parece que estão colocando fogo todos os dias no nosso cenário político do país. Eu conversava até na semana passada com Isaías, alguns setores da economia a gente vem sentindo
algumas dificuldades. O senhor, por exemplo, também vem da construção civil, além de outras áreas. O panorama, e o senhor já lidou tanto na administração pública, mas também na iniciativa privada, em vários momentos, principalmente lá nas inflações galopantes. O senhor é um jovem, né? O senhor formou cedo, é por isso que o senhor passou por isso tudo. A situação hoje é complicada, doutor Milton. Hoje nós brasileiros estamos... Está mais apertado para o nosso bolso. Como é que o senhor analisa essa situação hoje? Um jovem de 52 anos. Né? Não, mas nem parece. Olhando assim, 51,5. Olha, Luiz Carlos, a nível nacional, aí, até mesmo mundial, o que mais nos preocupa é esta briga intensificada entre os Estados Unidos e a China. Para vocês terem uma ideia, o principal país, né, a nível comercial, que tem, né, uma atividade muito fecunda com o Brasil, é os Estados Unidos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a China. E esses dois estão brigando. Então, quando eles começam a se gladiar, indiretamente ou diretamente, os investidores aqui cessam as suas aplicações. Então, o que mais preocupa... E o Brasil já está meio que posicionando meio ao lado dos Estados Unidos, né? Também, poderia ter né? ficado neutro, talvez. Poderia, talvez, ter ficado neutro. Então, o Brasil, ele exporta muito, né? Tanto matérias-primas, né, para a China, quanto também para os Estados Unidos, principalmente a indústria automobilística. Né? E um dado muito interessante também, um parceiro econômico muito importante para o Brasil e que também está numa crise muito grande, é a Argentina. Então, salvo engano, nós poderíamos citar esses três principais países que têm uma ligação comercial direta conosco. E Estados mais Unidos, uma China... vez o Bolsonaro se posiciona na Argentina. Ele é contra a Cristina Kirchner, que é a vice, xingou ela, já falou um monte de coisa. E o candidato dela é o favorito para ganhar as eleições. Ele ganhou as prévias. O Bolsonaro está meio afobado para se posicionar nessas questões, não? Olha, Luiz Carlos, é uma pergunta muito difícil, né, da gente se responder. Inclusive, eu sou uma pessoa que sempre fui balizada em ter assim, muito bom senso, discernimento em algumas colocações e nunca foi de extremismo. Na verdade, existe aí os dois extremos atualmente, né, que é o grupo do PT, né, que foi na época o Haddad, então candidato a presidente, e o Bolsonaro, que representava o outro extremo. Eu acredito que muitas pessoas votaram no Bolsonaro por rejeição ao governo do PT, porque realmente muitas coisas estavam acontecendo politicamente e que desagradou, né, a grande maioria da nossa população. E o candidato que representava uma opção de ganhar, né, de tirar o PT do governo, foi o Bolsonaro, que também representa um outro extremo. Eu sempre procurei trabalhar aqui no centro, né? Eu sou muito contra os extremismos, seja de um lado esquerdo, né, pelo PT, e do lado direito agora pelo governo Bolsonaro. Eu confesso a você que eu não votei em Haddad, não votei em Bolsonaro. O meu candidato foi um candidato do centro, né? Sempre procurei trabalhar com um meio termo, porque, conforme eu mencionei, eu nunca gostei desses extremos. Mas, infelizmente, a gente tem que entender, né, que o Bolsonaro é o prefeito eleito, ele tem o presidente eleito, ele tem que ter todo o apoio, né, da população. E algumas medidas que ele está tomando, que são até medidas impopulares, elas são muito importantes. Igual, sim, vamos mencionar aí a reforma da Previdência. Eu acho que é isso que está sendo, é isso que eu falei no início, né, doutor Milton? Às vezes a gente está preocupando com algumas coisas que não têm importância, e o que tem importância a gente não está se preocupando. Porque o Bolsonaro está tudo assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Algumas decisões dele de nomear filho, por exemplo, para um cargo lá nos Estados Unidos, como embaixador lá do Brasil. Então, são coisas que realmente eu não tenho como justificar ou explicar isso, né? Algumas declarações sobre aí, até o cara é presidente dos advogados lá, da OAB, né, nacional,
e falando que a ditadura militar não aconteceu, que não existiu crime político. Então são uma série de coisas que ele fala, né, que a gente fica assim meio abobalhado. Por que ele está falando uma coisa dessa? Mas muito está lá na questão ideológica, não está na prática governamental, vamos dizer assim. Exatamente, né? Isso. Então ele tem um posicionamento político, um extremista, às vezes, né? E às vezes quem faz a crítica é de esquerda e ele quer combater aquilo de uma forma que ele não tem um raciocínio lógico. Em contraponto, ele realmente está tomando muitas decisões que eu acho acertadas. São decisões impopulares, mas se não forem tomadas, o Brasil não cresce, não sai do atoleiro que ele se encontra, né? Aí voltando aqui para a nossa região, nós vivemos ainda uma recessão muito grande. São poucos empresários que estão investindo, tanto aqui na nossa cidade quanto na região. Então, isso tudo é uma questão de analisar na política econômica nacional. Então, se houver realmente a aprovação da reforma da Previdência, que vai penalizar, num primeiro momento, muitas pessoas, mas isso aí vai dar um fôlego para que os investidores voltem a aplicar aqui no país. Doutor Milton, eu acho que está se passando uma mensagem, se é bom ou não a reforma da Previdência, não sei. A reforma tributária vem na próxima, na sequência. Mas, e aí a gente está percebendo isso, é porque o investidor, ele tem aquela visão que o Brasil é meio que bagunça. Não tem uma regra estabelecida, né? A aposentadoria estava tudo muito bagunçado, a gente não sabia entender o que realmente estava acontecendo. Agora não, pôs-se as claras, essa é a dívida, vão tentar mexer. Tributária, por exemplo, né? Isso vai ser um pandequá quando isso chegar lá. Nós temos impostos sobre impostos, né, que não poderiam acontecer. Hoje já tem muita gente entrando na justiça e conseguindo tirar o ICMS da conta de luz, alegando que ele está em duplicidade. Isso vai acontecer em vários outros setores, né? No Brasil não foi se criando imposto, não se organizou, né? Chegou a um ponto que o investidor falou assim: peraí, isso aqui para mim não está claro, não vou. Isso aqui pode ser uma bomba que pode estourar a qualquer momento. É essa mais ou menos a visão, doutor Milton? É exatamente isso. Hoje, se você compara o Brasil com alguns países da Europa aí, para você montar uma empresa, a burocracia é muito grande, apesar de ter até melhorado alguma coisa. Essa incidência de impostos, são tantos impostos que você tem que ter, contratar, às vezes dependendo do tamanho, do porte da empresa, você tem que contratar uma equipe de contadores, né, de especialistas, e as leis mudam toda hora. Então, quer dizer, é uma burocracia e uma forma de você entender tão complexa que o empresário fica com receio de fazer investimentos aqui Além no Brasil. das duplas interpretações, né? Duplas interpretações. O Ratinho está lá, o governo diz que o Ratinho deve milhões e ele fala que prestou corretamente, está fazendo uma defesa em cima disso. Existe brecha para ele fazer essa defesa? A própria lei, às vezes, né, você consegue burlar a lei usando da própria lei. Então, realmente, há necessidade de fazer uma reformulação nessas leis, principalmente as leis de fomento à geração de emprego e renda. Então, a lei trabalhista, com a aprovação da terceirização, eu acho que foi um avanço, né? Apesar de muita gente discordar, achar que isso vai gerar desemprego, mas isso vem de encontro à modernização, né, da nossa economia. Então, existem algumas leis que têm que ser revisadas, e isso eu dou um voto de confiança ao governo do Bolsonaro. Ele cercou também de pessoas competentes. Vamos falar aqui do juiz Sérgio Moro, né? Eu acho que nessa área da justiça também ele está muito bem assessorado. O Paulo Guedes, né, que é o senhor ministro da Economia, ele é um conhecedor, né, a fundo de todo o processo econômico aí do Brasil, mas peca-se, às vezes, por algumas declarações infundadas. Doutor Milton, a gente vai misturando tudo aqui porque o senhor toca numa questão muito interessante. Tem muita gente que levanta as bandeiras. Sou contra isso, sou contra aquilo, sou contra a terceirização, sou contra a reforma da Previdência, sou contra disso. Mas o ano que vem já é um ano eleitoral. Então, mesmo as pessoas que se posicionam contra,
elas vão ter que se adaptar, porque é regra que está valendo. Então a gente vai ter muita gente hoje batendo o pé, sou contra, sou contra, sou contra, e aí a gente vai ter que analisar isso, por exemplo, nas eleições, porque ser só contra não vai resolver, por exemplo, a situação do município, né? O município está aqui embaixo, ele é só a pontinha da questão. Lá em cima eles já estão definindo tudo para nós. E vai ter, às vezes, muitos candidatos que vão falar, sou contra isso, sou contra aquilo. Mas isso hoje já é uma realidade. Exatamente. Existe, né, vários candidatos, não a nível municipal, mas também estadual, federal, que usam da opinião pública, né, apenas como cabide eleitoreiro. Então, às vezes, é muito bonito você chegar numa rádio e falar que você é contra a reforma da Previdência, que você tem que valorizar mais o nosso trabalhador, que o aposentado tem que ganhar mais. É óbvio, né? Qualquer um político chegar na rádio, ao vivo, e falar assim, não, nós temos é que aumentar o valor da aposentadoria. Mas a verdade, nua e crua, é que a arrecadação que se faz não se paga aos aposentados a médio e curto prazo. Então, são reformas impopulares, realmente a gente tem que analisar isso aí. Muitas pessoas, infelizmente, vão ficar penalizadas, mas são reformas necessárias. Ele pode ser contra, ele só não pode ficar julgando pra galera, né? Tem uns que ficam assim, julgando pra galera, né? Tem muita gente que eu sou do usa... povão, eu sou do povão, eu estou defendendo o povão, né? Se houvesse uma fórmula matemática, uma fórmula econômica, onde você pudesse dar um aumento de 200% aos aposentados, mas esse dinheiro sai de onde? Então, tudo que você dá de aumento, você tem que tirar dos cofres públicos. E hoje os cofres públicos estão aí sem um tostão, praticamente. Então, ô Luiz Carlos, existem medidas impopulares, né? Isso aí eu quero dar o meu posicionamento com muita sinceridade. São medidas impopulares, mas que infelizmente têm que ser tomadas. Porque você tem que olhar o Brasil com um horizonte mais distante, não é imediatista. Você tem que analisar médio e curto prazo. Se você quiser fazer politicagem, muitas coisas bonitas são ditas, mas depois nenhuma funciona. Doutor Milton, eu e Israel, a gente já estava meio que ansioso para falar desse assunto aqui, e a gente não debateu, mas o doutor Milton, hoje São João Nepomuceno é uma cidade, vamos dizer, 100% correta, né, ambientalmente falando. Vou colocar 99,9%, né? 99%. 99%. Até principalmente pela destinação do lixo. Mas nós ouvimos, o assunto não é lixo, o assunto é ambiental. Eu, Israel, a gente ouviu, e ele está fazendo uma maratona aí, tem um professor da USP que ele contesta um pouco a questão do aquecimento global, né? Ele não é contra, aliás, ele não é a favor de desmatar, ele não é a favor disso, claro que não, ele é a favor de preservar o ambiente, ele só acha que os números têm ali uma pegadinha de países que querem continuar dominando o país através de uma pauta ambiental. O Bolsonaro se posiciona muito forte contra isso, né? Ele vai falar, ó, esses dados estão errados, fala com a Angela Merkel pegar esses 80 milhões e cuidar da vida dela. Que, para parar para pensar, teoricamente 80 milhões não é também, assim, para o Brasil, não é algo extraordinário, 80 milhões para cuidar da Amazônia. É mais a questão política mesmo, né? Do Bolsonaro. Vai levar assim, poxa, eu tô aqui brigando talvez com a segunda, terceira maior economia do país. A questão ambiental no país hoje, da forma que é colocada, nós estamos extremamente perdidos, doutor Milton. A gente não sabe o que realmente está acontecendo na Amazônia, se o mundo vai acabar de uma hora para outra com o aquecimento global, se é verdade, se é mentira. O que tem aí por detrás dessa questão? Tem política também e tem questão ambiental? Aliás, além do cenário político, tem um fundo ambiental nessa discussão? Eu acredito, Luiz Carlos, que todas as decisões têm interesses políticos e econômicos, né? Acho que nenhum país, né, de fora, ele é muito bonzinho para poder entregar, né, grandes montas de dinheiro para o país, né, sem ter uma contraproposta, sem ter algumas benesses. Eu penso dessa forma. 80 milhões para o Brasil não é muito dinheiro assim, é?
Eu acho muito dinheiro, né? 80 milhões? Não, mas pela arrecadação do país... Isso só da Alemanha. Ah, bom, mas... pela arrecadação do país... Mas o que se aplica em preservação... Porque esse dinheiro é o fundo, né, que eles montam para preservar a nossa floresta amazônica. E realmente se constata que é necessário esses recursos estrangeiros para bancar corpo de bombeiros, equipamentos, aviões. E o conhecimento que eu tenho nas mídias é que o Brasil faz realmente pouco investimento nessa área, ô Luiz Carlos. Eu vejo a floresta amazônica, por exemplo, como um grande patrimônio, né, nacional e internacional. Mas você vê que desde quando eu sou criança, eu escuto lá histórias de madeireiras, né, que entram ali na mata, exploram, vendem a nossa mata, né, nativa, e vendem sem nenhum tipo de fiscalização. Garimpeiros agora que o Bolsonaro quer legalizar. Então eu fico também em dúvida se os dados, né, que eles fornecem são reais, se são exagerados. Eu acredito que sim, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. É só você ver os jornais aí que você sempre mostra incêndio na floresta, várias madeireiras retirando essas árvores de forma indevida. Então o meu receio é a respeito da soberania nacional. A gente teria que ter realmente as rédeas na mão para fazer um controle efetivo do desmatamento da Amazônia, do controle, né, de incêndios. E isso o Brasil não tem. E aí a gente depende da Irlanda, aí depende da Irlanda, da Alemanha, que dá milhões e milhões de dólares para fazer isso, mas eu acho que tem uma contraproposta deles. Os Estados Unidos também se propõem, mas os Estados Unidos quase que quer assina aqui para mim doando a Amazônia. Sempre foi o sonho dos Estados Unidos. Eu quero ajudar, mas eu quero ter o domínio daquela área. Então, isso realmente o Bolsonaro se preocupa com isso, qualquer presidente, o Lula também se preocupava com isso, de você ter a soberania nacional não sendo comprometida. Aquele é um patrimônio nacional, a Amazônia é nossa. Só que, infelizmente, eu acho que nós não fazemos o nosso dever de casa. Porque, olha, eu escuto isso desde quando mais novo. Vocês também, eu desafio aqui quem não está nos escutando, que nunca ouviu falar que tem várias madeireiras irregulares explorando a floresta amazônica, que corta as árvores de grande calibre, né? São diâmetros de tronco que dão para várias... De centenas de anos. Centenas de anos. Isso aí vai para o Rio, isso vai para o exterior, sem nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de controle. O nosso território nacional é muito extenso. Você não tem nem como controlar direito as nossas fronteiras, né? Então, se o Brasil realmente não tem dinheiro para investir nisso, precisa de ajuda internacional. O problema é que, cessando essas ajudas internacionais e o Brasil não investir, vai virar um pandemônio. Doutor Milton, só para a gente entender, e aí as pessoas de casa também ficam meio perdidas, porque aí o que acontece? O Brasil não quer entrar no plano do clima lá de não sei de onde. Aí o presidente da França vira e fala assim, então vou cortar relações com a Mercosul. Não fica meio na cara o que ele está querendo? Porque o Bolsonaro está falando assim, não, eu não vou discutir clima com você. Aí ele vira e fala assim, então também não vou comprar nada de vocês. A Argentina não tem nada a ver com isso, o Uruguai não tem nada a ver com isso. É uma maneira também de pressionar o Brasil por outras vias. Exatamente. Aí isso que nos deixa meio perdido. Falei assim, por que o Macron está falando isso, sendo que o assunto é floresta, ele está falando em exportação? Então isso preocupa muito, porque quando se fala em meio ambiente... Mas esse é o jogo? Esse é o jogo político-econômico. Qual é o principal poluidor mundial hoje? É os Estados Unidos, comprovadamente os Estados Unidos. Carvão e petróleo. Sim, e várias indústrias que os Estados Unidos têm, que lançam vários poluentes na atmosfera. Agora, por que todos os presidentes sempre são contra essas leis mais rigorosas para você reduzir o lançamento de monóxido de carbono? Porque você freia a sua economia. São legislações ambientais, veja bem, eu não sou contra não, né? Mas tem que ser muito bem analisado, porque se você implanta uma lei ambiental muito severa no país, você vai restringir a geração de emprego e renda. Os Estados Unidos, todos os presidentes, desde a época do Bush, Trump, e todos eles, sem exceção, inclusive o Obama,
né? O mais flexível ali era o Obama, mas muitas leis que penalizariam as indústrias americanas, eles foram contra. Então você participa de uma reunião entre vários países para você criar leis efetivas de preservação de meio ambiente, principalmente do não lançamento de dióxido de carbono na atmosfera. A primeira coisa que vai penalizar são todos os empresários que estão no país gerando emprego e renda. Então tem que ter um meio termo, sabe, Luiz Carlos? O Trump já cortou a restrição do carvão e a economia já se recuperou. Só para o pessoal de casa entender, porque hidrelétrica nos Estados Unidos não dá muito certo. Porque com o inverno rigoroso, você gela a água, você não gera turbina. Exatamente. Então, muitas das empresas... A nossa matriz energética aqui no Brasil são as hidrelétricas. Então, é uma energia considerável, né, como sendo uma energia limpa. Você não polui muito. Os Estados Unidos é petróleo e carvão. E aí, quando ele fala assim, não tem restrição para carvão, ou seja, ligue-se as turbinas e vamos produzindo sem medo de poluir. Exatamente. Mas, economicamente, ele já percebeu isso. Economicamente, os Estados Unidos está indo de vento em popa, deu uma melhorada significativa. Exatamente. Agora, se ele adere a alguma legislação ambiental que proíbe, por exemplo, a utilização de carvão, é muito bonito, né? Vamos proibir a utilização de carvão. Lá tinha um limite. Ele extinguiu esse limite. Eu estou seguindo aqui no extremo para as pessoas entenderem. Então, a matriz energética dos Estados Unidos é o petróleo e carvão, né? Vamos falar bem simplificadamente. Se ele assina, por exemplo, uma lei restringindo a utilização do carvão em 50%, metade das indústrias vão ser penalizadas. Tem que diminuir a produção pela metade. Vai ter que diminuir. Então, gera uma recessão gigantesca. Então, infelizmente, gente, é muito bonito, né, esse discurso ambientalista, é muito bonito. Eu também sou favorável às questões ambientalistas. Mas é um discurso que, quando você põe na prática, comparando com a geração de emprego e renda, são coisas antagônicas. Então, você forçar muito, né, proteção do meio ambiente naquele país, você está diretamente gerando desemprego e renda. Então, por isso a gente vai vai ser afetado diretamente no bolso. No bolso. E se, é o que eu falei no início da nossa entrevista, né, a principal economia mundial é os Estados Unidos. E o principal parceiro comercial do Brasil também. Se os Estados Unidos entra em crise, por tabela o mundo todo, e mais especificamente o Brasil. Então, o que nos preocupa muito é esta briga hoje, uma briga política, econômica, entre Estados Unidos e China, né? São os dois principais países comerciais conosco aqui, Brasil. Em terceiro é a Argentina. Esses dois países brigando, diretamente, o mundo inteiro é afetado e, com certeza, o Brasil. O senhor começou falando do equilíbrio, né? Há de se ter um equilíbrio. Nessa questão ambiental, o equilíbrio ainda está meio longe. O equilíbrio é muito importante. E os Estados Unidos... Mas pela discussão está meio longe aí. Muito longe. Porque de um lado a gente tem os ativistas e do outro lado a gente tem a indústria, todos os dois falando línguas completamente diferentes. Aonde eu falo, Luiz Carlos, que o administrador público, né, seja ele presidente da República, governador, ele tem que ter discernimento e sempre uma posição central. A função, eu acho, do administrador é pegar os extremos, as opiniões divergentes e tentar conduzir para um meio termo, né? Esse que é o papel do administrador. Eu sempre falo isso, quem sentar um dia ali perto do lado do prefeito, né, vai ver que o prefeito ele apaga incêndio todos os dias, né, doutor? Todos os dias. E aí, se às vezes o prefeito for aquele que coloca incêndio, aí ou o presidente ou o governador, aí fica complicado. Esse clima aí que fica todo mundo meio perdido, o que está acontecendo? Exatamente isso. Gostou? Olha só, doutor Milton Salgado Filho participando do nosso programa Difusora Entrevista hoje. Assuntos, gente, é assim mesmo. A gente fica meio perdido mesmo, porque às vezes 30 segundinhos lá do Jornal Nacional não explica tudo. E às vezes o Jornal Nacional tem uma posição, o Jornal da Record tem outro, do SBT tem outro, aí você vê uma informação com 3 versões, né? E existe um problema muito sério entre a Globo e o Bolsonaro também, né? Visivelmente a Globo é contra o governo do Bolsonaro. Então, a qualquer momento que ela pode dar uma espetada,
ela faz isso, né? Tanto Toda nos hora. jornais, toda hora. Então é onde o Bolsonaro cortou tudo quanto é propaganda do governo junto à Globo. A Globo teve uma queda na arrecadação. Todo mundo embora. Então, teve uma crise financeira e uma forma dela tentar se defender, né, é justamente fazendo essas críticas ferrenhas. Agora, eu quero deixar bem claro, Luiz Carlos, eu não sou contra as leis ambientais, não. Isso que eu quero que vocês entendam. Sim, sim. Só que tudo existe um meio termo. Se você... existem, no Brasil, inclusive, várias indústrias, né, várias empresas que queriam implantar aqui no Brasil, gerar emprego e renda, porém, na hora que esbarra na legislação ambiental, fica paralisado. Então, tem exigências que são exigências em excesso. São exigências que eu acho que poderiam ser diminuídas, vamos ser bem objetivos, e não são. Então, as empresas, os empreendedores que vêm de fora, não, a legislação ambiental aqui no Brasil é tão séria, tão forte, que ao invés de eu implantar minha indústria aqui para gerar 3 mil empregos, eu vou para o outro país que não tem isso. Isso acontece? Acontece. Agora, eu não estou querendo dizer também que a gente tem que fazer a coisa de qualquer forma e não se preocupar com o meio ambiente. Mas existe, vou dar alguns exemplos aqui para você. Existe no nosso Código Florestal de Minas Gerais uma exigência que as margens do córrego são áreas de preservação permanente. Então, 30 metros na margem dos córregos, para cada lado, são áreas de preservação permanente. Você não pode nem fazer a remoção de camada vegetal. Ora, isso aí é bom se você tiver uma área rural, fora do perímetro urbano. Agora, quando você já tem uma área dentro do perímetro urbano, você tem inclusive áreas que nós chamamos de antropizadas, né, que ao longo dos anos várias pessoas foram ali construindo residências, inclusive já existe residências construídas. Como que você vai exigir essa legislação dentro do perímetro urbano? Então tem que ter o meio termo. E algumas leis ambientais não tem meio termo. Não, é córrego, é 30 metros e acabou. Então eu acho que deveria ter algumas exceções, né? Então, no caso de estar dentro do perímetro urbano, na hora de implantação de um loteamento, vamos reduzir essa faixa de 30 metros para 10 metros, justificado que é uma área urbanizada, já antropizada, você tem que gerar emprego e renda. Então, a lei ambiental, infelizmente, ela vem de encontro à geração de emprego e renda. Esta é a realidade. Então, tem que ter um ponto de equilíbrio, uma balança, para você também não penalizar a sua cidade, né, o seu estado, o seu país. Mas foi muito importante essa primeira parte, doutor Milton. Eu vou citar aqui uma obra, mas o pessoal ler não vai entender muito, porque é difícil de entender mesmo, né? Tem um livro do Max Weber, sociólogo, que vai dizer a ética cristã e a ética política. Ele vai falar que isso não se combina. Mas o que ele quer dizer? Que um administrador, é isso que o senhor acabou de explicar aqui brilhantemente no primeiro bloco. O administrador está sempre entre a cruz e a espada, né? O Hernandes passa por um momento desse. Se por um lado ele demite funcionários, ele tem um desgaste público com os funcionários, com a sociedade, famílias, em vez de estar gerando emprego, está dispensando. Se ele não manda embora, ele tem outro tipo de consequência legais, correndo o risco até de ser... como é que impeachmentado não seria a palavra, mas quer ser cassado, né? Ser cassado do seu mandato. O administrador ele vai estar sempre nesse tipo de decisão e quase sempre a decisão que ele vai escolher é a que tem menos impacto para a sociedade, mas sempre vai ter. Infelizmente, o administrador sempre vai estar nessa, ou é a cruz ou é a espada, né? Exatamente. Hoje você, veja bem, a prefeitura tem aproximadamente, eu não estou aqui com os números muito exatos, mas vamos colocar aproximadamente aí 600 funcionários, né? Esses funcionários, obviamente, a gente quer incentivar o funcionário. Se a gente pudesse, como prefeito, por exemplo, prefeito Hernandes, dar um reajuste salarial de 20%, né, para os funcionários, para incentivar os funcionários, obviamente tem que cobrar dos funcionários também esse retorno, mas isso é impossível. Se você dá um reajuste de 20% numa economia dessa, aonde que você vai retirar o dinheiro?
Então, existe sempre assim as pressões, né? Tem um sindicato solicitando melhoras para o funcionalismo, a prefeitura tem que olhar a parte econômica, então existe sempre um meio termo, e nem sempre... Teve um plano de cargos e salários que foi mais ou menos isso, né? Se propôs, mas se pensou assim, gente, olha, daqui 10, 20 anos o próximo prefeito não consegue arcar com despesas Eu me pessoais. lembro que teve uma reforma administrativa na prefeitura no ano de 1997, aonde a prefeitura tinha que se optar ou regime estatutário ou regime seletista. Na época estava, isso em 1997. As prefeituras que naquela época, hoje já mudou também, tá certo? Eu estou me referenciando em 97. Naquela época, as prefeituras que optassem pelo regime estatutário teriam que criar um fundo de pensão, porque não poderia mais ser aposentado pelo INSS. E as prefeituras poderiam manter o regime também seletista, mesmo com a estabilidade do funcionalismo, né? Então, naquela época, a Prefeitura de São João optou por esse regime misto, que é o regime da CLT, seletista, porém com estabilidade no emprego. Naquela época era possível isso. Pois bem, muitas prefeituras optaram pelo regime estatutário, a exemplo da Prefeitura de Descoberta, que eu me recordo bem. Só que, para isso, as pessoas que iriam se aposentando, quem tem que pagar a aposentadoria era a Prefeitura. Eu sei que deu um problema muito sério com isso, gerou, né, um ativo muito alto para essas prefeituras e hoje está tentando se organizar a situação. E vai gerar muito mais, né? Porque no início uma bola de neve. No início você está recebendo mais do que pagando a aposentadoria. Num determinado momento isso vai equilibrar e num determinado momento você vai estar pagando mais a aposentadoria do que está arrecadando. A reforma da Previdência mostrou isso. Mostrou isso. E hoje, Luiz Carlos, eu confesso aqui para vocês, né, que esse regime até da prefeitura, esse regime misto, ele legalmente hoje não é muito correto, não. Porque como que você paga o fundo de garantia, né, o FGTS de um funcionário público, sendo que ele tem estabilidade no emprego? Isso é um problema hoje jurídico complicado, porque as leis foram modificando, né? Então, esse regime misto, da qual a Prefeitura de São João ela também pertence, legalmente é sujeito a muitos questionamentos. Mas, porque doutor Milton, como que você retém o fundo de garantia, né? Qual que é o conceito do FGTS? É uma indenização que você tem que pagar ao funcionário quando ele é demitido, né? Mas se o funcionário é público e ele tem estabilidade no emprego, então não precisaria, no regime, né, estatutário, não precisaria do fundo de garantia. Como o nosso registro é misto, isso é uma incoerência até contábil. Isso eu estou falando aqui para vocês porque é um problema sério que os prefeitos sempre vêm discutindo isso aí e ainda não se consegue uma solução jurídica para o caso. Mas que também deu-se uma recuada porque o estatutário provou-se, vamos dizer, não muito eficiente, né? Quem tem o estatutário ou já foi, ou é, ou será deficitário com fundo. Então, mas agora mudou. Agora é possível, mesmo você optando para o regime estatutário, você ter aposentadoria pela CLT. A única coisa que você não teria é o seu fundo de garantia por tempo de serviço. Mas como é estatutário, você teria estabilidade do emprego, não haveria necessidade. E ainda tem um problema por vir, né? Porque a reforma da Previdência ainda não dita as regras para Estado e município, né? Ainda já estão fazendo uma PEC, né? Que é uma emenda paralela à aprovação da aposentadoria, da reforma da Previdência. Estão fazendo uma PEC em paralela para incluir os estados e municípios. O objetivo de não mencionar isso, né, na reforma da Previdência é porque se mencionar, tentar incluir os municípios e o Estado, isso teria que retornar novamente para a Câmara, para uma nova discussão, e se perderia talvez aí 6 meses. Então, o que eles estão tentando fazer, por intermédio de uma lei paralela, né,
Que é uma emenda constitucional? Exatamente. Né? Um projeto de emenda constitucional. Essa PEC, projeto de emenda constitucional, é de, nesta PEC, incluir os estados e municípios. Isso ocorrendo, inclusive, tem um dado interessante, as pessoas, por exemplo, no serviço público, elas aposentam e podem permanecer em seus cargos. Eu não vou falar se isso é certo, se não é, mas é lei. Gera discussões. Gera discussões porque a pessoa aposentou, é funcionário público, então vai receber como aposentado, mas continua trabalhando e recebendo pelo seu cargo. Aprovando esta PEC, o que vai acontecer é que vai cessar esse direito do funcionário público permanecer trabalhando, né, mesmo após a sua aposentadoria. Então, as pessoas que já têm esse direito adquirido vão permanecer, obviamente, é o direito adquirido, mas os futuros casos não. Então, com isso, a grande parte dos estados do município vão ter uma grande economia, né? Porque hoje você teria que pagar ao aposentado para continuar naquele serviço. Eu vou para o intervalo comercial, volto já, dou uma passadinha pelo WhatsApp também, né? Tem perguntas, posições ali na nossa live, no WhatsApp da Difusora, hoje com o Dr. Milton, na nossa entrevista, o oferecimento da Cerâmica Pérez, várias peças em cerâmicas que você encontra na Cerâmica Pérez, vasos de plantas, cofrinhos, entre outras peças para decorar a sua casa, para trazer uma utilidade para o seu lar. Cerâmica Pérez, referência em bom atendimento e qualidade. O Albino Teixeira Fernandes, 710, no bairro Caxangá. Ligue agora mesmo para Cerâmica Pérez, hein? 3261-3838. Volto já no oferecimento da Vídeo Cidade Rede Minas. Todo mundo confia. Muito bem, já voltei aqui com o nosso programa Difusora Entrevista, hoje conversando com o Dr. Milton Salgado Filho. Estamos falando de panoramas políticos, dando uma passada geral, né, nos vários acontecimentos que acontecem nesse Brasilzão. E claro, também Minas Gerais e no nosso município. Quer construir e reformar seu telhado? Vá ao lugar certo, é a Madeireira São Geraldo, com todas as linhas de telhas cerâmicas em promoção. Confira, telha romana resinada a partir de R$ 1,29 a unidade. Você vai economizar de verdade, lembrando que a promoção é válida até o dia 24 de agosto. Madeireira São Geraldo, 3261-1977. Entregamos na sua obra. Madeireira São Geraldo no Difusor Entrevista. Difusor Entrevista. Vamos lá aqui para algumas participações. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, doutor Milton. Parabéns pela colocação em relação às leis ambientais. Vejo que muitas leis ambientais não são compatíveis com a nossa realidade atual, pois o mundo está crescendo muito rápido e tudo tem que se adequar. Um abração, é o Serginho Gouveia mandando um abraço aí e parabenizando pelas colocações. Um grande abraço, Serginho. Realmente, né, Luiz Carlos, até fazendo uma pequena recapitulação aqui, eu acho muito importante essa questão do bom senso. Infelizmente, existem leis ambientais que, assim, estão já desatualizadas, não retratam a nossa realidade e faz com que vários investidores fiquem inibidos, né, em fazer investimentos, até mesmo na cidade. Às vezes até o próprio produtor familiar, né, ele também está engessado, tem questão de água, tem questão disso, então é muita coisa que às vezes ele fica meio sufocado com muitas regras, exigências e poucos incentivos. Então essa modernização, não somente nas leis ambientais, mas na própria cobrança dos impostos, né? Existem vários impostos, conforme nós mencionamos aí, com sobretaxas. Então é importante que o Brasil tenha uma legislação simplificada, de fácil atendimento, evitando que você contrate até empresas de contabilidade, porque as leis mudam toda hora e às vezes você é penalizado, você paga um imposto maior porque você desconhecia determinada lei. Isso gera, num momento de recessão, a quebra daquela empresa, uma série de outras coisas. Então, eu acho, Serginho, que a gente realmente tem que ter bom senso, discernimento, as leis têm que existirem, mas de uma forma simplificada. O Júlio César Hipólito Florencio, bom dia, Luiz Carlos, doutor Milton, gostaria de saber se a prefeitura tem alguma solução para ajudar o centro comunitário de Araci, que está caindo, o único lugar que não tem um centro comunitário para a comunidade. Falávamos aqui fora do ar sobre a questão de Araci,
Há algumas intenções de investimentos lá, não é isso, doutor Milton? O Luiz Carlos, é com assim, grande satisfação que eu queria dar a notícia aí à nossa população de Araci. Nós começamos praticamente no finalzinho, né, da semana passada, e intensificamos mais no início dessa semana, algumas obras de infraestrutura lá no distrito de Araci. A gente sabe que é um distrito que tem muitas deficiências e merece toda a atenção da prefeitura municipal. Então nós estamos iniciando lá uma série de ações numas ruas que não tinha infraestrutura nenhuma. Então nós vamos fazer lá redes para captação de água de chuva, vamos fazer lá rede de esgoto. Algumas ruas lá não tinha deficiência até na rede de esgoto. Então nós estamos já investindo nessa parte primeiro, fazer o calçamento de algumas ruas, né? E após a conclusão desses serviços que eu mencionei, a gente vai tentar fazer ali sim uma revitalização dessa área do centro comunitário. Na verdade, é uma área improvisada, ao lado ali do posto de saúde, que é o único terreno que a prefeitura dispunha, né, na época. É uma obra até muito antiga e que necessita sim de algumas revisões. Mas a nossa primeira etapa vai ser a infraestrutura de algumas ruas lá de Araci que não tinham rede de esgoto, não tinham drenagem pluvial adequada, precisando de calçamento, né? Então, ao falar lá para os moradores que nós já fizemos o projeto, compramos os materiais e já tem o nosso pessoal, o Rubinho, que é o fiscal dos distritos, já está intensificando as obras, né, na colocação dessas manilhas. A Maria da Penha Batista, o correto é multar esses otários de plantão. Eu tive que pagar uma consulta no otorrino, estou com sangramento no nariz devido às queimadas. Não existe inocente, não. É safadeza mesmo. Aqui nos Palmares e Dona Lalá, o inferno. Não tem que passar a mão na cabeça desses bandidos e criminosos. Mas, na verdade, aqui talvez se há alguma incompreensão, a gente até já falou o contrário, né, doutor Milton? Que até a grande maioria nem é acidental. Mas e qual é a possibilidade de multar? Quem é que multa? Então, isso aí existe, a Polícia Ambiental de Mar de Espanha. É óbvio que a prefeitura pode fazer, no primeiro momento, pela Defesa Civil, um relatório fotográfico, fazer uma notificação à pessoa, mas a gente faz uma denúncia à parte de meio ambiente, a Polícia Ambiental, ela tem toda a parte legal, né, de fazer essa parte de multa e a inspeção. Mas nada impede, se a pessoa estiver colocando fogo no terreiro, a pessoa faz um contato, não precisa se identificar, pode ser anônimo mesmo. Nós encaminhamos uma vistoria por parte da Compidec, que é a Defesa Civil, né, do município, e a Defesa Civil apenas vai retratar aquela realidade. Então, tentar fazer aí uma fotografia com o celular, faz a notificação, e isso vai gerar uma denúncia, né, a nível à Polícia Ambiental, cuja sede aqui em Mar de Espanha. Aí, geralmente, é o sargento Gerson, né, que faz esse tipo de fiscalização. Ele vai se dirigir aqui à cidade e fazer as sanções legais que são pertinentes. Uma questão que foi colocada aqui, só para a gente voltar, para não ficar uma interpretação dúbia aí, mas foi dito que a pessoa desavisada que coloca o fogo na capina, né, naquele monte que ela acabou de capinar, mas hora nenhuma disse que ela está isenta da penalidade. Exatamente. Ela pode estar desavisada, mas ela está cometendo crime. É onde eu usei aqui o microfone da rádio, essa grande audiência, para orientar a população que isso é crime ambiental. Então, a prática de queimada, seja, eu capinei o meu terreno, fiz um montinho e coloquei fogo. Esse fogo gera fumaça, a fumaça polui o meio ambiente. Então, é um crime ambiental. Não façam isso. Pode sim sofrer sanções aí penais, com multas, né? E se você antes achava que não tinha problema nenhum, tem problema. Tem problema. Eu disse que às vezes uma pessoa desavisada, né? Às vezes
sem maldade, faz lá a capina do quintal e eu põe sempre fogo. coloquei fogo. Sempre pus, Então eu quero utilizar mais uma vez essa grande audiência para dizer que isso é crime ambiental. Não façam, não coloquem fogo. Independente da sua nenhuma. intenção, é crime. É crime. Boa tarde, Luiz Carlos e Dr. Milton. Quero parabenizá-lo pelo belo trabalho que está fazendo em nossa cidade, que está caminhando para voltar a ser garbosa. Porém, não sei se esse serviço lhe pertence, mas gostaria imensamente que a prefeitura olhasse um pouco para o córrego, ou seja, o ribeirão, que está sujo demais. Uma limpeza nele seria o ideal. Vai chegar o verão e o cheiro é insuportável. Contamos com a sua atenção e, quem sabe, o muro de contenção também. Parabéns, obrigado pela atenção, o que me foi dispensada. Sei que é difícil, mas conseguiremos. E vamos que vamos. É a Ananete. Qual Obrigado. o ribeirão que ela está falando aqui, hein? É lá no bairro São Cristóvão, na Spork Freitas, Elza Spork, né? Realmente, Luiz Carlos, desde 2017, nós colocamos 2 funcionários, eu aqui me permito falar até o Negão de Roça Grande, né? E eu estou usando essa expressão porque realmente é que todo mundo conhece ele lá em Roça Grande, conhecido como Negão de Roça Grande, e o Jovelino. São os 2 funcionários que estão desde 2017 fazendo um trabalho muito bom de manutenção dos córregos da cidade. Eles têm somente essa função. Então, e esses córregos são os córregos que cortam mais a parte central aqui da cidade, todos os mananciais de água. A Nanete, ela tem toda a razão, já é o rio ali que passa debaixo da ponte do Benete, do bairro São Cristóvão. Existe ali um assoreamento, né, porque é um grande manancial de água, e é necessário fazer uma contenção daquela encosta lá de mais de 130 metros. Ao longo dos anos, o rio ali foi assoreando a margem do córrego e realmente provocou um certo desassoreamento, o barranco, né, a encosta do rio ficou desassoreada. Então, é necessário uma obra de contenção, um muro de gabião, para proteger isso aí. Está no nosso planejamento, né, tão logo financeiramente a gente consiga fazer esse tipo de investimento, que não é um investimento barato. Agora, a limpeza, eu queria aqui até parabenizar o serviço, né, que os 2 funcionários estão fazendo, o Negão e o Juscelino. São 2 pessoas muito dedicadas, eles sempre me mandam os relatórios fotográficos, a gente faz um monitoramento através de algumas filmagens que eles fazem, nos encaminham, do serviço de capina e manutenção de todos os córregos aqui de São João do Nepomuceno. Possivelmente ali, né, que é um encontro final, é um manancial de água maior, está ainda em última etapa, mas brevemente eles estarão fazendo a limpeza também. Ô, doutor Milton, falando de limpeza, deixa eu ver aqui, eu quero falar ainda da poda de árvore, mas é porque chegou até aqui. Bom dia. O que acontece no lixão da prefeitura, no Bosque dos Eucaliptos, que todo dia tem fumaça vindo de lá? Quem coloca fogo? A Lucinéia Ventura Matias. Está tendo problema lá também, doutor Milton? Lá, uma pequena correção, não existe mais lixão, né? Uhum. Nós implantamos a nossa estação de transbordo de lixo. Essa estação de transbordo está a 300 metros do trevo de São João, sentido a Rio Novo, da MG 126. Todas as pessoas podem passar ali e olhar, não tem urubu, não tem nada. A gente tem uma coleta diária de 16 toneladas de lixo que são depositados ali nos containers, e diariamente a empresa terceirizada, que é a União Recicláveis de Rio Novo, faz a coleta do lixo de São João, todo ele, e transporta até o aterro sanitário devidamente legalizado pelas leis ambientais. Esse terreno que ela está mencionando, que é o antigo aterro controlado da prefeitura, nós utilizamos hoje, o Luiz Carlos, para descarte, né, de podas de árvores, né, para pequenos volumes de materiais de construção. É o nosso ponto de depósito desses resíduos. Ressaltando que os resíduos de construção, existe hoje 2 empresas terceirizadas também, legalizadas, não terceirizadas, perdão, são empresas particulares, né,
que foram legalizadas junto à prefeitura para fazer a coleta e o transporte desses materiais de construção. Porém, a prefeitura vem fazendo também esse serviço de pequenos volumes, até 20 sacos, devidamente ensacados. Então, esses materiais que são considerados materiais inertes, que são os resíduos da construção civil, são depositados nesse antigo terreno, aterro sanitário controlado da prefeitura. E nós usamos esse volume, né, para recompor aquela área e também para alguns serviços em estradas rurais, para você fazer o recobrimento, evitando barro na época da chuva. O grande problema que nós atravessamos é os resíduos de varreção e podas de árvore. Então, esses resíduos têm que ficar depositados lá. Existe sim, mais uma vez, clandestinamente, algumas pessoas, igual estão fazendo aqui, né, colocando fogo em pasto, eles entram nesse terreno à noite, geralmente à noite, e colocam fogo nessas podas. Então, existe um problema que nós estamos aí encarando de frente com relação à questão das podas. E qual que é essa solução? Já está implantado aqui na cidade, nós estamos aperfeiçoando o serviço de poda com a trituração dos galhos, das galhadas da poda. E esse material triturado, ele é então destinado lá na própria estação de transbordo e se transforma em substrato vegetal. Esse substrato vegetal pode ser utilizado nos nossos trevos, nas nossas praças, hortas escolares. Porém, é um serviço que está iniciando, o volume de poda ainda é um volume significativo e, às vezes, não dá para fazer a trituração de todo o serviço de poda. E essa poda, né, é, então, destinada neste aterro junto com os materiais de construção. Também tem o caso de móveis velhos, muitas pessoas fazem o descarte de móveis velhos pelas ruas da cidade, infelizmente, e o recurso que nós temos é deixar esse material lá depositado. Esporadicamente a gente recobre o material com terra, mas até o intervalo de você fazer o recobrimento com terra, eles vão lá e colocam fogo. Ah, meu Deus do céu. E às vezes, aí sim, talvez intencionalmente, mal intencionadas pessoas, né? O doutor Milton, com certeza é criminoso. Quanto pior, melhor. Tem gente ainda que está nessa mentalidade, né? Falta o conceito de cidadania, Luiz Carlos. E mais uma vez, 99,9% de todos esses incêndios que nós estamos presenciando aqui em São João do Nepomuceno são incêndios clandestinos, são pessoas, né, de má índole, criminosas, que vão e colocam fogo. Agora, se descobrir quem é, a gente toma as providências, a gente abre um BO, faz um boletim de ocorrência, mas infelizmente é difícil de pegar. Aí a gente precisa contar, inclusive, com o apoio da população. Se você vê, tiver suspeita, faça uma denúncia, a gente vai apurar. Mas é difícil, né? E esse terreno nosso, lá da prefeitura, a gente faz o depósito lá da poda, da galhada, alguns móveis, tá certo. Aquilo ali, a ideia é triturar, né? Conforme eu mencionei. Só que não dá conta de fazer a trituração de todo esse volume. Aí, alguns dias, isso fica ali depositado. A pessoa entra lá de madrugada, é uma área muito grande, e põe fogo, então fica difícil. Como é que a gente controla isso? Muito bem, agora, doutor Milton, sobre a poda, eu vi ontem nas redes sociais, me parece que foi ontem, o senhor postou e mostrando como está sendo feito o serviço, né? E aí eu acho que é muito importante para as pessoas perceberem, porque teve esse atraso da poda, demora um pouquinho mais, porque a gente está percebendo que o que a gente chamava de poda antigamente não é poda, né? O que está acontecendo hoje verdadeiramente é podar as árvores, né? Para que elas continuem bonitas, né? Mas também que não traga prejuízo aí para a nossa comunidade. Mas é um serviço que demanda bastante engenharia e uma demanda de tempo também, né? Hoje, Luiz Carlos, nós temos à frente desse serviço uma pessoa muito responsável, uma pessoa muito comprometida com o serviço público, que é o Valdeci, conhecido por todos nós aí em São João como Valdeci das Cabras, né?
nós disponibilizamos um trator agrícola, aonde... mas por que o trator, não um caminhão? Porque o trator agrícola, ele tem uma tomada de força que possibilita você ligar uma picadeira de capim, que faz a trituração da poda. Então, nós disponibilizamos um trator agrícola, que já é um investimento que a prefeitura já havia feito. Esse trator agrícola tem uma carretinha para transporte do material, e entre a carretinha e o trator, esta picadeira que liga no trator. Se eu tiver um caminhão, não consigo ligar a picadeira, né? E nós estamos, então, até numa fase de teste. E, realmente, nesta fase de teste, houve uma falta de cuidado da nossa parte, aqui eu dou a mão à palmatória, no sentido de alguns EPIs. O funcionário, no caso o Valdeci, e as pessoas que trabalham com ele tem que utilizar realmente um capacete, um protetor visual, né, um protetor auricular. Tem também um momento onde a parte frontal, aquela caçamba, aquela pá, né, do trator agrícola, ela é erguida para dar a altura adequada para fazer a poda da copa da árvore. Então, nós estávamos fazendo inicialmente um teste, né? E ficou, nessa nossa preocupação, vai dar certo, não vai e tal, ficou um pouquinho assim contra a segurança, no sentido de não ter sido utilizados os EPIs adequadamente. Então, hoje, por exemplo, nós já fizemos uma adaptação. No próprio trator agrícola, nós colocamos uma espécie de uma grade de proteção, onde o funcionário fica ali com o cinto de segurança, né, nessa grade. Criou-se uma plataforma ali. Uma plataforma de apoio, aonde pode fixar esse cinto, né, de segurança. Caso que ele desequilibre alguma coisa, ele Exatamente. Tá seguro. Então, hoje a gente viu que a coisa funciona. O Valdeci é um cara, assim, muito detalhista. A poda da árvore está sendo feita de acordo com as recomendações ambientais, que antigamente às vezes não fazia nem poda, fazia o corte da árvore, né? Então hoje não, hoje a árvore ela é podada, ela tem toda uma forma de cortar a parte superior, as laterais, num formato mais cúbico, né? A copa da árvore. Esse material depois ele é recolhido para se fazer a trituração, através dessa picadeira que fica acoplada ao trator, e durante essa trituração você deposita o material para ele secar uns 15 dias, aonde ele se transforma em substrato vegetal. E aqui também para ser utilizado nas praças, jardins. Então hoje eu tenho aqui que parabenizar o serviço do Valdeci e da sua equipe, que estão aí engajados no serviço de poda da cidade. Lembrando ainda que tem alguns acertos para serem feitos, etc., né? Mas é um serviço que está sendo muito bem feito. E chamar a atenção, Luiz Carlos, aproveitando esse ensejo, porque também algumas pessoas, sem a nossa autorização, estavam se apresentando, né, nas casas das pessoas como funcionário da prefeitura e pedindo dinheiro para fazer a poda. Então eu quero mais uma vez aqui, usando a grande audiência da rádio difusora, orientar aos nossos munícipes que isso é uma irregularidade. Não tem autorização da prefeitura, nenhum funcionário da prefeitura pode pedir dinheiro para podar a árvore. A única pessoa autorizada é o Valdeci, é a equipe dele, né, que vai fazer isso no seu devido momento com o nosso trator agrícola. Esse serviço está atrasado? Sim, nós temos que agilizar mais. Eu tenho conhecimento disso. Porém, é um serviço que a gente estava fazendo essas adaptações, estudando a viabilidade dessa trituração, para também ganharmos, né, bastante desempenho, agilidade. Então, hoje, o serviço está bem melhor e, mais uma vez, a poda sendo feita conforme tem que ser feito. E não como era antigamente, se cortava toda a poda, a copa da árvore, até mesmo as árvores ficavam sem folhas. E eu falei que tem, se você reparar, tem muitas árvores que alguns galhos secaram, tá ali aquele tronco seco ali, porque cortou tudo e ele não teve. Morreu. Né? Morreu. Agora, o doutor Milton, ele utiliza uma ferramenta para podar, aquilo é elétrico? É elétrico. Elétrico também. É um podão que a gente chama, né? É uma máquina mecânica, é um motorzinho com uma lâmina, forma de um sabre, né?
aonde faz essa poda. Comumente a gente chama aí de podão. Muito bem, eu vou para o intervalo comercial. Esse é o nosso programa Difusora Entrevista com o Dr. Milton Salgado Filho. Já já eu atendo mais participações pelas redes sociais. Mas o nosso programa tem oferecimento do Alto Posto Padrão, produtos e combustíveis Petrobras que fazem a diferença no seu carro, faz a diferença no seu bolso. Você pode confiar. Produtos e combustíveis Petrobras só no Alto Posto Padrão, na Avenida Israel Pinheiro, no trevo de acesso ao bairro Três Marias. Alto Posto Padrão, eu volto já já. Muito bem, gente, eu já estou de volta aqui na Difusora com o nosso programa Difusora Entrevista. Hoje aqui recebendo o Dr. Milton Salgado Filho. Na nossa programação a gente está falando de vários temas políticos e não só político municipal no nosso dia a dia. Eu sei que o pessoal aproveita para tirar algumas dúvidas, enfim. Luiz Carlos, Dr. Milton, boa tarde. Meu nome é Johnny Gomes, eu moro em Santa Rita, Rua do Carmo. Os galhos das árvores que tem em frente à minha casa está adentrando as janelas do quarto e sala. Não posso nem abrir mais as mesmas. Tem uma previsão de quando podemos realizar a poda de árvore? Obrigado, boa tarde. Bairro Santa Rita, na Rua do Carmo. Então, Jones, nós estamos com a nossa programação, concluímos aqui a Rua do Táxi, estamos fazendo lá o bairro São José, né, terminando o bairro São José, e a nossa programação em seguida é realmente pegar aí o bairro Santa Terezinha, né, Popular, e a Santa Rita. Essa é a nossa programação. Muito bem, mas aí tá onde? No São José, bairro São José. Saindo do São José, Santa Rita. Santa Terezinha, Santa Rita. Mas o morador não pode, né, doutor Milton, fazer a poda por conta dele próprio, não, né? É crime, né? Nós aconselhamos não, ô Luiz Carlos, tendo em vista que às vezes as pessoas fazem a poda, mas que cortam muito os galhos e a árvore sente, né? Ainda mais um momento de seca. Sim. Dessa que não está chovendo. A gente tem feito essa poda até nesses casos onde a gente percebe, né, que tem os galhos esbarrando próximo às redes de alta tensão, às vezes trazendo um transtorno igual o nosso amigo comentou agora. Então dando prioridade para situações. Mas o fato é que se você poda muito a árvore nessa época que não tem chuva, então a planta sente muito. Agora, o doutor Milton, até recentemente eu levei uma notícia dessa que houve um incidente desse em Araci. Infelizmente a pessoa, dias depois, veio a falecer, né? Por questões de poda de árvore. Você ficou sabendo disso? Eu fiquei sabendo, Luiz Carlos, assim, mas não é funcionário da prefeitura. Não é funcionário da prefeitura. A pessoa quis fazer a poda. Eu fiquei sabendo. Mostrando a gravidade que é o assunto. Acho que era uma árvore muito alta, né? A pessoa subiu na árvore, não sei nem se era para poda, não. Eu sei que se esbarrou numa rede elétrica, nem sofreu um acidente. Infelizmente, gente, essas coisas não se brinca, é a prefeitura para resguardar a sua segurança. Doutor Milton, eu vou dar uma apimentada aqui na questão, e aí como analista político, depois eu faço outras perguntas, mas analisando politicamente, o senhor falava desse equilíbrio hoje, que no Brasil a gente está ali meio que PT e Bolsonaro, né? Nem é o partido Bolsonaro, porque o Bolsonaro, o partido dele está bravo com ele. Mas em São João a gente já é meio que calejado com isso também, né? Em muitas épocas esse fla-flu foi muito intenso, né? Até mesmo de forma ofensiva. Será que esse clima hoje da política pode reviver cicatrizes do passado? Será que a população está querendo ou vai vivenciar uma situação dessa, de uma política mais extremista, de uma campanha eleitoral mais extremista? O Luiz Carlos, o que eu posso te afirmar é o seguinte: nacionalmente, nós estamos hoje convivendo com duas forças políticas antagônicas e totalmente extremas, né? De um lado, o grupo, né, do pessoal do PT, que perdeu a eleição presidencial, né, que foi representado pelo Haddad. Então, existe um extremismo por parte dessas pessoas. Existe também um extremismo por parte do governo Bolsonaro. São duas forças antagônicas, aonde o grupo de esquerda, vamos chamar assim, e esse extremo de direita.
Então, existe esse embate político, inclusive acaloroso, né, pelos apaixonados. Mas isso não contamina aqui embaixo, não? Contamina diretamente. O que eu acho que nós aqui em São João Nepomuceno, aí falando especificamente da nossa cidade, a gente tem que ter os pés no chão e o nosso partido político tem que ser o quê? A nossa cidade. Então, hoje nós temos que respeitar quem está no governo, né, é o Bolsonaro, vai ficar aí por mais 3 anos. Então, qualquer coisa que São João vai ser beneficiada por parte do governo, nós temos que dar todo o apoio e não ficar, né, torcendo contra. Mas o fato é que existe, né, a política municipal, ela como é que eu vou explicar para você? Ela não consegue separar essa paixão partidária. Eu acho que a gente devia fazer menos política partidária e ver mais a política como conceito, né, de política, de tentar, através da política, trazer as benesses para a nossa cidade. Mas, doutor Milton, eu até ontem me chamou a atenção, foi a fala do Emílio lá, quando ele conversava com o Alexandre Frota, que ele falava isso. O povo brasileiro gosta da intriga, né? Gosta desse joguinho, isso dá audiência, ele falava isso, até a TV Câmara hoje tem audiência, porque o pessoal gosta de ver os bate-bocas, o programa eleitoral antes, lá na época de Fernando Henrique, do Lula, a gente cochilava vendo, hoje não, hoje a gente quer ver, porque tem esses embates, tem essas brigas. O povo brasileiro é meio seduzido com esse tipo de um apontando o dedo na cara do outro, canalhas e canalhas, né? Assim que eles falam lá, então, patuminas e não sei o quê. Mas depois vem a consequência desse calor, né? Como é que a gente vai conseguir separar isso? Porque isso, num primeiro momento, os políticos fazem até... O Bolsonaro é um bom personagem nesse sentido. E muitos personagens políticos que vão se lançar a candidatura municipal, seja aqui, vão se utilizar um pouco disso também, desse dedo de levantar o dedo e apontar e falar e ofender, e o povo gosta um pouco desse furdunço. Sim, mas eu tenho uma interpretação, isso foi demonstrado até na nossa última eleição municipal aqui, através da eleição do prefeito Hernandes, que essa política, né, de você ficar falando mal dos candidatos, enfim, isso aí eu acho que nós evoluímos. Tanto é que o Hernandes, né, foi eleito representando uma terceira via devido a uma insatisfação grande que já existia entre as duas forças polarizadas aqui da cidade. Então eu acho que nós estamos evoluindo, eu acho que é importante a política partidária no sentido de nós elegermos os vereadores, elegermos o prefeito, mas passou esse momento, quem perdeu tem que ter a cidadania de entender que o que tem que prevalecer é a melhora da nossa cidade. Então não é porque eu fui contra o Hernandes que eu vou torcer para a cidade ir para água abaixo, a administração é ruim. Então, infelizmente, existe uma minoria que pensa dessa forma, que pensa só na política partidária, mas não pensa na política de melhorar a nossa cidade. Eu acho que após as eleições, os nomes ficaram definidos, vamos todo mundo nos unir, o partido seria PMSJN, né, Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, e pronto, e vamos todos tentar melhorar a nossa cidade. Eu tenho uma participação por telefone, doutor Milton. Alô, boa tarde. Boa tarde, Luiz Carlos. Com quem eu falo? É com a Regina aqui de Carlos Alves. Ô, Regina, seja bem-vinda, o doutor Milton está te ouvindo. Bom dia, doutor Milton. Bom dia, Regina. Olha, doutor Milton, eu estou ligando, eu queria ver com o senhor, o que o senhor pode fazer para a gente aqui em Carlos Alves? Porque aqui, graças a Deus, o pessoal da prefeitura são um pessoal excelente. E outra coisa, a gente tem aqui o caminhão de lixo, ele vem pegar toda terça-feira. De manhã ele pega todo o entulho, que a pessoa limpou o terreno, o quintal, todo entulho, móveis velhos, pega tudo e na parte da tarde pega o lixo caseiro. E na sexta-feira pega o lixo caseiro. Só, doutor Milton, que as pessoas limpam o quintal e faz questão, não é todo mundo. Algumas pessoas de pôr fogo, doutor Milton. Eu tenho um problema seríssimo de pulmão, eu tive internada 9 dias no CTI de Juiz de Fora, eu perdi um pulmão. O meu neto tem problema de bronquite, de asma. Tem uma senhora aqui em Carlos Alves que ela usa oxigênio em casa.
Então, a gente está sendo muito prejudicado. Eu não posso abrir a minha casa, porque eu sinto uma falta de ar terrível. Mas as pessoas não adiantam. Eles não adiantam, a gente pede, o Derlei pede, com toda a educação, mas tem uns que ainda usam a ignorância com o Vanderlei, sabe? O Vanderlei é um fiscal excelente. Aliás, todos os funcionários não têm nada que reclamar. Carlos Alves é muito limpo. E a gente queria ver com o senhor, doutor Milton, quem sabe se às vezes, se aplicasse uma multa nas pessoas que põem fogo, às vezes eles parariam de pôr fogo. Muito bem, obrigado pela participação, tá bom, minha amiga? Um abraço para você. Obrigada a vocês, boa tarde, tá, gente? O que Boa você tarde. pode fazer pra gente aí? Muito bem, a gente percebe, doutor Milton, que a gente vai ficando aqui recorrente nesse assunto, mas na verdade nós já estamos aqui há quase 2 meses. Na última vez a gente falou sobre isso, o senhor mandou áudio sobre isso, a gente acaba recorrendo, incidindo do mesmo assunto, porque é um problema generalizado nesse período, né, doutor Milton? Exatamente, o Luiz Carlos. Aí a Regina, né, relatou para nós aí que nós temos lá um funcionário, o nosso encarregado, toda a equipe que trabalha lá, o Vanderlei, que é o encarregado, tem o Geraldinho, tem os outros companheiros nossos, colaboradores, fazem um ótimo serviço em Carlos Alves. Você pode ir em Carlos Alves hoje, que as ruas estão varridas, todas as praças, né, bem conservadas, enfim. E temos também o nosso caminhão que é terceirizado, até do Maurício, de Roça Grande, que vai 2 vezes por semana em Carlos Alves, às terças e sextas-feiras, para fazer toda a limpeza, a coleta. Agora, infelizmente, existem pessoas que teimam em colocar fogo, capim nos seus terreiros e põe fogo. Ora, mais uma vez, isso é um crime ambiental, né? Então a gente espera que essas pessoas estejam nos escutando e não façam isso. Agora, se houver, né, se continuar reincidindo no crime, que é um crime ambiental, o único recurso que nós temos é fazer uma denúncia. Essa denúncia a gente faz direto à Polícia Ambiental, é o Sargento Gerson, né, em Mar de Espanha. A gente tem contato com ele. Então, num primeiro momento, nós podemos acionar a Defesa Civil do município, a Compdec. Ela vai no local para constatar que realmente foi colocado fogo, faz um relatório fotográfico. É como se fosse um BO, um boletim de ocorrências. Vai pegar o nome da pessoa que fez isso tudo e depois nós vamos encaminhar isso à Polícia Florestal, né, para que ela tome as providências jurídicas, porque esse crime ambiental, legalmente, a jurisdição aqui é em Mar de Espanha. Então, nós, conforme eu mencionei, temos esses contatos todos, podemos fazer isso sim. Agora, mas não é direto com a prefeitura, né? Não é a prefeitura que multa, que corrige. Não. A prefeitura, nessa parte ambiental, a gente tem essa parte de fiscalização através da Defesa Civil. Em algumas situações, até o CODEMA, né, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, pode ser acionado, mas quem faz assim uma coisa mais, né, a fiscalização mais ostensiva é a Polícia Ambiental, né, que é aqui na nossa jurisdição, seria Mar de Espanha. Na época, a gente sempre tem a tratativa lá com o Sargento Gerson. Então, o que eu posso aí me comprometer com a Regina, né, que assim que ocorrer alguma coisa aí, o Vanderlei, que é o encarregado do distrito, ser acionado, ele vai entrar em contato conosco, imediatamente eu vou enviar o pessoal da Defesa Civil para fazer esse boletim de ocorrência. Essa é um laudo de ocorrência, né? Estou fazendo um exemplo como se fosse um BO. E esse BO, esse boletim de ocorrência, relatando o ocorrido, será feita a denúncia oficialmente, prefeitura, para a Polícia Ambiental. Infelizmente, é uma coisa muito séria, porque é um crime ambiental. A gente espera que com essa nossa palavra, com essa conversa, as pessoas parem de fazer isso, né? Porque a parte da prefeitura nós estamos fazendo. Em Carlos Alves, é um distrito pequeno, a gente manda o caminhão 2 vezes por semana, às terças e quintas, para fazer a limpeza. Então, quer limpar o seu terreno, faça a capina, só colocar na rua. Terça e sexta-feira, o caminhão vai lá e faz a remoção, né? Então, pedir, sensibilizado a nossa comunidade aí de Carlos Alves e a toda a população de São João que está nos escutando, que não façam essa irregularidade de colocar fogo
no quintal. Isso é crime ambiental passível de multa. Doutor Milton, o Jacques Ângelo Rigolon, bom dia Luiz Carlos, Israel, doutor Milton, belo trabalho. Quem sabe o próximo gestor municipal. Doutor Milton, já há algum tempo, já é uma tônica aqui do programa essa questão do gestor, futuro prefeito de São João do Pomuceno. Nós já tivemos aqui, e aí a minha memória me recorda aqui, doutor Milton, que nós já tivemos críticas até nesse sentido, de que no início da atual administração do Hernandes, já se tinha meio que um burburinho, mas claro que não é da administração. Clamor popular, né? A comunidade já começava, viu? O doutor Milton já vai ser o próximo, já bem de início, já teve críticas nesse sentido, né? É muito precoce de discutir esse tal assunto. Mas como é que o senhor recebe isso? Porque o nome do senhor não hora nenhuma é anunciado e nem é período para se anunciar isso, né? Como um candidato de sucessão ao Hernandes. Mas bem no iniciozinho da atual administração já começa essas especulações e esse burburinho em torno do nome do senhor, isso vindo de clamor popular. Como é que é lidar com isso? Traz desgastes, por ser cedo demais, isso pode de repente ali atrapalhar uma questão ou outra, ou não, já pode indicar uma boa opção, já que desde cedo o pessoal reconhece o senhor como uma boa opção de dar continuidade ao trabalho da administração pública. O senhor começou a lidar com isso muito cedo. Como é que é lidar com isso? Olha, Luiz Carlos, a gente tem que ser muito sincero e fazer aqui uma explanação focando alguns pontos, né? Mas o senhor já recebe essa cobrança desde cedo? O senhor percebeu desde cedo isso? Já, não só agora com o prefeito Hernandes, mas até de prefeitos que o antecederam. O fato, Luiz Carlos, é que a gente trabalha na prefeitura há quase 30 anos, né? Eu sou secretário de obras da prefeitura, agora secretário de desenvolvimento urbano. Eu vou inteirar, vamos dizer assim, o 5º mandato como secretário. Então eu já trabalhei, né, quase 20 anos como secretário de obras. E sempre por a gente estar na frente das ações da prefeitura, seja através da execução de obras, elaboração de projetos, né, dando entrevista na rádio, queira ou não, o nome da gente vai ficando evidenciado e alguns amigos, algumas pessoas, né, sempre comentam isso. Isso é um fato, né? Eu não posso omitir isso aqui. Então, não só com o prefeito Hernandes, mas também o meu nome já foi cogitado alguns tempos, né, anteriores. Mas é só um burburinho ou é algo que se amadurece, se constrói? Então, é uma coisa que vem amadurecendo ao longo dos anos. Hoje, né, a gente está junto com o Hernandes nessa forma dele administrar a cidade. O Hernandes hoje mostrou um norte para nós seguirmos. O grupo político é muito afiado nesse sentido. É da gente esquecer bem essa parte de política partidária e fazer a gestão pública como administrador, como tem que ser feito. Obviamente, todos nós somos políticos, agentes políticos, né? O Hernandes é político, foi eleito prefeito, então ele é político. Agora, quando nós falamos em uma gestão mais administrativa e menos política, a gente quer enfatizar que é menos política partidária, né? Política tem que ser feita, então isso tem que ficar bem claro. Então, o Hernandes, ele é a liderança onde várias pessoas, né, que votaram nele nas últimas eleições, porque não estavam agradando dessas duas forças polarizadas aqui em São João. Então, em São João sempre existiu oposição em situação e polarizava-se dois grupos políticos. O Hernandes representou essa terceira via, uma via de mudança, uma via que deu esse norte administrativo na gestão pública e não político-partidária. Tanto é que todos os secretariados são afinados nesse sentido, onde nós temos que atender a qualquer vereador, inclusive vereador de oposição, se aquilo é para beneficiar a comunidade e o pedido é feito por um vereador de oposição, não tem problema nenhum, nós esquecemos a política partidária. Os vereadores foram eleitos com voto popular, eles são representantes, independente de partido político.
Então, Luiz Carlos, eu tenho comigo, aí é uma visão minha pessoal, que 4 anos ainda é um pequeno período para você implantar toda essa mudança. Agravou-se a situação, o fato desse problema econômico que o país inteiro atravessou, em especial o governo de Minas Gerais, no atraso dos repasses constitucionais para as prefeituras mineiras. Hoje o déficit, do débito do governo estadual para São João esbarra a casa de 11 milhões de reais. Então o Hernandes também foi muito penalizado com a questão financeira. Tivemos que enfrentar de frente vários problemas, a questão do lixo, questão da Copasa, e ele nunca ficou omisso, ele sempre tomou a decisão que outras pessoas nunca tomaram, sempre colocava por baixo dos panos, né? E muitos investimentos não puderam ser feitos devido à crise econômica que foi implantado no nosso estado de Minas Gerais. Então, o que acontece? Eu acho, que o Hernandes deveria ser o candidato à reeleição. Eu sempre falei isso. Eu acho que o Hernandes iniciou esse movimento, ele teve o respaldo popular para implantar essas mudanças. 4 anos, eu acho que é um período de tempo curto. Eu estou na prefeitura há 30 anos, então são algumas ações administrativas que você não consegue implantar em 4 anos. Tinha que ser no mínimo 8. Eu penso dessa forma, posso estar enganado, as pessoas discordarem, mas é o meu ponto de vista. Então, eu ainda tenho a esperança que o Hernandes, sim, vai lançar o nome dele para ser candidato à reeleição. O grupo inteiro está afinado com ele nesse sentido. Mas o Hernandes tem alguns posicionamentos pessoais, ele tem questões trabalhistas, assim, a nível das empresas dele, muitas cobranças. Então, tem hora que ele parece que acha que não, eu sou contra a reeleição, não quero ser candidato. Tem hora que ele está mais animado. Então, respondendo objetivamente ao meu amigo Jacques aqui, eu quero dar um grande abraço para ele, a pessoa também que eu considero muito, E obrigado pela lembrar do meu nome nesse sentido aí. O que eu posso dizer é o seguinte, que eu deixaria o meu nome em aberto para o grupo, para esse grupo, essa terceira via que nós hoje representamos, de melhorar São João, de transformar São João na verdadeira cidade garbosa. Esse é o meu lema. Então, eu deixaria o meu nome à disposição, caso o prefeito não seja eleito, caso o grupo que é atual, nosso grupo atual, achar que eu reúna as condições necessárias para tal, somado ao fato que eu estou me aposentando este ano, as minhas 2 filhas formadas, com a sua independência econômica, inclusive, já bem em andamento, eu me aposentando, então eu teria mais condições hoje do que antigamente. Antigamente eu tinha que correr atrás, sustentar 2 filhas estudando em Juiz de Fora, Minha mulher não trabalha, só eu. Então, hoje a minha situação, com 52 anos, fazendo 53 anos, já mudou um pouco, A gente está mais maduro. Eu aprendi demais com todos os prefeitos que ali passaram, mas objetivamente eu deixaria o meu nome à disposição para ser analisado pelo grupo. Caso o prefeito Hernandes não seja candidato, eu ainda volto a dizer que eu acho que é ele que deveria ser. Bem, aí o senhor aponta para a gente um impasse. Tem o Hernandes, que ainda não está analisando a situação, e depois há uma outra análise de nomes possíveis dentro da atual administração. Já se começa a conversar alguma coisa, porque nós já temos, claro que ainda não é o período eleitoral, um período pré-eleitoral, mas já tem muita gente já mostrando as caras por aí, Já tem gente que está falando assim, vou vir, eu venho, não venho. Demora ainda esse time aí, esse tempo? Demora ou não, está dentro de um bom período? Eu acho que esse ano, eu que entendo, perdão, eu que entendo também um pouquinho de política, eu acho que esse ano nós vamos ter que finalizar o ano e administrando o que tem que ser feito, possivelmente fazer a contratação de uma pesquisa para ver da comunidade, o que a comunidade espera, quem são os nomes que talvez teriam condições a nível popular,
com respaldo popular. Então, essa análise matemática, através de uma pesquisa política, ela também é muito importante. Então, eu acredito, Luiz Carlos, que até o final deste ano, o nosso grupo deva se reunir, deva sim ser feita uma pesquisa, né, aqui na cidade, para sondar da nossa população os possíveis nomes, quem que a população do grupo político acha mais interessante, para a gente poder sentar, conversar. Da minha parte, eu acho que até mais trabalho, a pessoa hoje ser um futuro prefeito de São João, é abandonar a família e dedicar exclusivamente aos problemas da cidade. Não acha que é um fardo leve, não, que é um fardo muito pesado. Tem questões financeiras, porque a coisa está começando a melhorar agora, mas também não está 100% normalizado. Então, eu espero, inclusive, que venham candidatos, né, mesmo que não seja do nosso grupo, bem intencionados, né, e quem quer que ganhar, tenha certeza que vai herdar um fardo muito pesado. E o senhor coloca aqui uma questão muito interessante, né? As coisas estão... a era digital provoca um pouco disso, né, doutor Milton? Dentro de uma administração, antes as mudanças demoravam décadas, né? Hoje, as coisas dentro de uma administração, as coisas vão mudando de forma muito grande, né? Assim, as novidades, se antenar, né, nas normas, enfim, é muito grande, né? Essa administração talvez é uma prova disso. Tudo aconteceu em 4 anos, muita coisa aconteceu, e adeque-se, né? Mude-se tudo e vão fazer de novo. Há anos, Luiz Carlos, que a Copasa não fazia investimento na cidade. Por quê? Porque não tinha renovado o contrato de concessão. Tinha que brigar com a Copasa para a indenização dos ativos, que é como se fosse assim, um aluguel para usar o investimento que a prefeitura fez ao longo dos tempos, em termos de rede de esgoto, tratamento de esgoto, canalizações, etc. Existia-se ali uma proposta pequena, de 2,5 milhões. O Hernandes brigou tanto que conseguiu 6 milhões para a cidade, mas ninguém nunca tomou esse posicionamento. E o fato é que, mas a Copasa não presta um bom serviço e tal. Se não fosse a Copasa, seria outra empresa. É obrigação do Poder Público Municipal resolver o problema de esgoto e água da cidade. Se não fizesse com a Copasa, seria feito com a outra empresa. Essa outra empresa, não sei se existe até em Minas, empresa que detém uma tecnologia, né, para esse tipo de serviço igual a Copasa. Eu sempre falo nas minhas entrevistas que a Copasa é um mal necessário. Ela deixa a desejar em alguns aspectos, sim, mas nós vamos ter que cobrar, né? Mas aumentou a minha conta de água. Iria aumentar de qualquer forma. Se fosse a prefeitura que assumisse isso, iria aumentar. Se fosse contratar uma outra empresa, iria aumentar. Contratou-se a Copasa porque foi na negociação a solução mais plausível e mais aceita aqui. Só que nós encaramos isso de frente. Então isso ninguém quis encarar esse problema, ficava enrolando, né? E a Copasa recebendo sem fazer investimento na cidade. Eu estava tentando achar aqui, não achei, doutor Milton, mas é porque ontem o Facebook me lembrou que nesse período, já no ano passado, já se abria janela para as convenções e os possíveis lançamentos de pré-candidatura. Me parece que num período como esse, o ano passado, já teve um evento, por exemplo, na pré-candidatura do Hernandes, entre outros, né? Já tinha uma janela. Esse ano a legislação mudou. Talvez a gente está com essa pressa, né? Os nomes ainda não definiram, mas porque há 4 anos atrás, eu falei ano passado, né? Há 4 anos atrás, há 3 anos atrás lá, podia ser essa janela já abrir em agosto, as convenções, aí os partidos se reuniam, decidiam uma pré-candidatura, para lá em outubro, talvez oficializar, talvez uma coisa nesse sentido. Porque esse ano as discussões estão mais atrasadinhas mesmo, né? Ela tem outra... A regra mudou, agora é a partir de janeiro do ano que vem, onde que começa a se abrir essa janela. Então, por isso, talvez as pessoas já estão estranhando, por exemplo, que já não está tendo movimento de convenção, não está tendo movimento de nada, mas é porque o período eleitoral agora deu uma mudada, né? É exatamente isso, as coisas mudam, né? A legislação eleitoral aí teve essa mudança, mas também o fato, a gente que está no poder, né? A gente que é situação,
que eu posso aqui, sem falsa modéstia, ainda dizer que o grupo político é um dos favoritos, né? Apesar de tudo que aconteceu, nós ainda somos os favoritos na história. E é necessário que os favoritos, quem esteja na situação, desculpem aí a falsa modéstia, né? Mas tem que acompanhar o ritmo imposto pela oposição. Então, de acordo com o andar, de acordo com o que a oposição vai fazendo, a gente também vai seguindo os passos. A verdade é essa. Então, nós estamos aguardando quem seriam os candidatos de oposição. Isso tudo ainda está sendo estudado, ainda não tem nada oficializado. Há um ano atrás a gente falava de 14 nomes, hoje a gente está talvez mencionando aí 4 ou 5, que pode virar 3, que pode virar 2, então, ou pode continuar 5, pode voltar a ser 12, 14, enfim, é essa indefinição ainda, né, doutor Milton? Exatamente. O senhor coloca ainda isso. É parcimônia. Boa tarde, meu nome é Clévia, sou moradora da rua Elza Spork de Freitas, há 11 anos venho pedindo há vários anos, ou seja, durante vários mandatos, se tomamos providência sobre o córrego que passa nesse bairro, em consequência de uma tubulação que passa no meu quintal. Até hoje não se descobriu de onde vem e que jorra muita água, causando assim a queda de parte do muro da minha casa. Minha residência está com muitas rachaduras e continuo aguardando providência por parte dos governantes para que eu possa arrumar a minha casa. Sigo confiantes que vocês vão me ouvir. Gostaria de saber do Dr. Milton se há alguma previsão de obras naquele córrego, já que no próximo ano nada se pode fazer, é o período de chuvas se aproximando também. Obrigada. A gente falou mais ou menos desse córrego, conhece essa situação em particular, doutor Milton? Exatamente, é o que nós comentamos até da nossa amiga ouvinte, a Nanete, né? Que ela solicitou acerca dessa intervenção nas margens ali, aquele trecho indo para o bairro São Cristóvão, aquela ponte de concreto, aquela extensão no sentido do caimento do córrego debaixo da ponte, né? É uma extensão relativamente grande, que necessita de uma intervenção de um muro de contenção. É aquele rio que passa debaixo da ponte do Bené. E o senhor conhece essa casa, por exemplo? Ela relata aqui alguns problemas estruturais. Na Elza Spork de Freitas. Ela relata alguns problemas estruturais. Tem algum risco lá? O senhor conhece essa residência? Não, especificamente a casa dela, não. Eu conheço esse problema do córrego, né? De repente valeria talvez uma avaliação, uma vistoria, né, uma avaliação. Eu até queria aproveitar. Defesa Civil pode fazer esse tipo de vistoria? Eu queria aproveitar, né, que ela está na audiência, né, solicitar que ela faça um protocolo na prefeitura solicitando uma vistoria. Ela teria que se dirigir à Secretaria de Obras, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e solicitar uma vistoria no imóvel devido a problema de trincas. Aí ela assina esse protocolo, gera o número do protocolo, e nós faremos a vistoria, até entregaremos um relatório dessa vistoria. A gente sabe que talvez o córrego incomoda, mas como ela relata aqui algumas trincas, o mais importante é ver lá a situação da casa dela, se ela não está correndo algum risco, né? Mas aí é necessário que faça o protocolo solicitando a vistoria por motivo de trincas na construção. Boa tarde, Luiz Carlos, doutor Milton e ouvintes. Doutor Milton é uma pessoa centrada, idônea e sensata. Um grande candidato ao executivo. Não estou aqui dizendo que o Hernandes não tenha desempenhado um bom trabalho frente à administração. Imprimiu uma maneira diferente de administrar. Tá aí, a pessoa não se identificou, mas seu nome não aparece na Lava Jato, doutor Milton. Eu agradeço aí, né, por lembrar o meu nome, é o que eu falei, vou aí deixar o meu nome à disposição. Se o grupo achar conveniente, né, eu acho que é um problema sério que eu vou trazer para a minha vida. A minha família... É o doutor Orlando Will, olha que é uma pessoa Orlando, que tem um conhecimento extraordinário na política, né? Uma pessoa muito querida, vereador descoberto, né? Odontólogo aqui em São João Nepomuceno também, amigo pessoal. Então é isso que eu te falo, os amigos, né, que têm um certo contato com a gente é que vai falando isso no trabalho de formiguinha, e ao longo dos anos meu nome sempre vem sendo lembrado. Mas é uma fala do doutor Orlando como essa tem um peso muito grande, né, de responsabilidade até, né? Também. De responsabilidade.
Bem, eu quero agradecer aqui ao Dr. Milton mais uma vez, gentilmente atendendo o nosso convite para falarmos de vários assuntos, questão nacional, municipal, e o Dr. Milton está sempre aí de cara limpa mesmo para falar e não fugiu de nenhum tema aqui proposto pela nossa entrevista de hoje. Obrigado, Dr. Milton, mais uma vez pela participação no Difusora Entrevista. Eu agradeço mais uma vez, Luiz Carlos, o convite, né? Dizer a você que eu estou sempre à disposição. Eu acho que até o papel, né, do administrador público, enquanto secretário de Desenvolvimento Urbano, é prestar, né, contas à nossa população. Eu tenho também vamos dizer assim, o meu Facebook, né, eu criei uma forma de interagir, mostrando algumas ações que a gente faz, até para demonstrar isso à população. Às vezes a gente recebe muitas críticas, né? Mas muitos elogios também, e a gente escuta muito falar assim, mas a prefeitura não está fazendo nada. Então eu procuro, dentro das ações desenvolvidas, filmar, mostrar algumas ações para as pessoas entenderem as nossas dificuldades e o que a gente também, né, pretende e faz aí por São João. Um grande abraço, Luiz Carlos, um grande abraço aí ao amigo Israel Maltic, até o nosso próximo encontro aí, e obrigado a todas as pessoas que perderam um tempinho para nos escutar nesse horário aí do almoço. Muito bem, obrigado, Dr. Milton, pela participação. Nosso programa no oferecimento do Mercado Santa Bárbara, o mais barato da cidade, fica na rua Dr. João Couto, tem os melhores produtos, os melhores preços, o melhor atendimento e entrega na sua casa, hein? Mercado Santa Bárbara é onde eu faço as minhas compras. Ligue 3261-2601. Cosméticos, perfumaria da Natura e Eudora e até o Boticário em pronta entrega com a nossa amiga Odete. São preços especiais, tá bom, gente? No Salão do Moisés e também no Edifício Safira, número 262. Fale com a minha amiga Odete, é sempre bom, uma opção de presente, mas também uma opção para você se cuidar. Nosso programa Difusora Entrevista chegando aqui no finalzinho. Deram um tiro lá, prenderam o homem, é isso, o meu amigo Israel Maltic? Prenderam? Prenderam? Prendeu, não. Não, matou. Matou o homem? É uma matéria aí sobre o sequestro que foi sequestro na ponte Rio-Niterói, que foi detido aí pelo atirador de elite, o Sniper. Muito bem, e a informação é que nenhum dos reféns foram feridos, que é o mais importante, que a gente já teve várias tragédias lá no Rio de Janeiro, onde sobreviveu o sequestrador e gente inocente morreu. Finalizando assim o nosso programa no oferecimento da Vídeo Cidade Rede Minas. Todo mundo confia e Bela Farma, farmácia de manipulação. Grande abraço a todos, tchau, tchau e até amanhã. Acabamos de apresentar Difusor Entrevista.